Bem-vindos à capital da Bélgica, estou aqui em Bruxelas. Bom, a Bélgica é um país pequeno que tem 3 idiomas oficiais, sendo eles o francês, mais precisamente em Bruxelas, o holandês, fica mais ou menos logo na entradinha aqui de Roterdã, naquela região, eles falam bastante holandês, pela fronteira, até com a Holanda, e o alemão, que é o terceiro idioma oficial daqui. Aqui em Bruxelas você vai ouvir muito mais francês. Dizem que aqui não tem o idioma, né, porque vem gente de todas as partes do mundo. Porém, eu ouço muito mais o francês do que o holandês e menos ainda eu ouço o alemão, né? Mas são os 3 idiomas oficiais do país e de Bruxelas também. Bruxelas é considerado, a Bélgica em si é considerada um país neutro em questões de guerras. E é onde estão as principais instituições políticas, como a OTAN e o Parlamento, que é onde tem a União Europeia. Cara, é barulhento aqui, né? E, enfim, o Parlamento Europeu está aqui, onde são discutidas todas as questões da União Europeia. E eu tô chegando lá, fica mais ou menos ali atrás, tô indo pra lá. E aqui eu tô num dos lugares que é considerado um dos jardins mais bonitos do mundo, que é o jardim que tem bem aqui em frente mesmo do palácio. Há quem considere um dos mais bonitos do mundo. Alguns pontos importantes politicamente falando. Karl Marx se inspirou aqui para escrever o manifesto. A gente fez um tour hoje que já passou por lá. E Victor Hugo também ficou um tempão aqui, então tem um lugar que é também considerado um ponto de inspiração de Victor Hugo. Ao longo da minha viagem, ao longo da minha trip, eu vou colocando, não só vou comprando camisetas hard rock, porque eu sou viciada em camisetas hard rock de cada cidade, como também vou colocando músicas de artistas. Quando eu stories com fotos, geralmente eu coloco músicas de artistas que são daquele país. Então, com exceção do Red Hot Chili Peppers que eu coloquei agora há pouco, porque eu estava no hard rock, foi a música que estava tocando na hora que eu entrei, normalmente vocês vão ver músicas, por exemplo, Laszlo, daqui saíram Laszlo, Gautier, Stromae, e eu esqueci qual que é Lara Fabian. São artistas que são conhecidos mundialmente e que são daqui da região, não exatamente de Bruxelas, mas do país em si, da Bélgica. E agora vamos dar uma andada aqui. Eu já andei, na verdade, acho que tudo. Também a terra de Tintim. Eu ia falar Rin-Tin-Tin, mas não. Tintim, as aventuras de Tintim, dos Smurfs e de mais alguns outros quadros, Asterix e Obelix, não me engano. Mais alguns outros comics que foram criados aqui. Aqui é a terceira maior cidade de histórias em quadrinhos, só perde para a Marvel nos Estados Unidos, e no Japão, é claro, que tem uma infinidade de histórias em quadrinhos, e daqui é o terceiro lugar da onde saíram esses desenhos aí famosos que eu comentei agora há pouco. Bruxelas em si é uma cidade considerada não tão segura para os padrões europeus, e no próprio site diz assim, não é segura considerando cidades como Amsterdã, mas também não é perigosa considerando a América Latina. Então assim, cara, quem vem da América Latina tá seguro, né? Eu vou dizer que assim, eu não me senti tão segura. É uma cidade legal pra viajar sozinha, mulher viajando sozinha e tal, não sei o quê. Mas tem que tomar uns certos cuidados, assim. Eu percebi que existe as pessoas olham assim muito, sabe? Existe uma boa e velha buzinadinha também. E existem alguns caras que te abordam assim, então isso eu percebi, é uma coisa que eu já vi aqui. Cheguei ontem e já percebi que já fui... eu não diria assédio, porque assédio é se realmente você se sente incomodada, mas na verdade eu percebi alguma abordagem. Percebi não, foi abordagem indireta de alguns caras, então é bom ficar espertinha, né? A gente que já é brasileira, a gente já é meio esperto com essas coisas mesmo. Então é só isso que eu daria como recomendação, mas o resto é um lugar ok para andar, tá super, super de boa. Tá frio, né? Assim, frio. Considerando o padrão europeu que a gente já passou, tá 18 graus e aquilo. Na sombra faz frio, que gela, que dói. E no calor, no sol faz aquele queima a pele, sabe? Então assim, tá 18 graus. É essa temperatura e venta pra caramba. Por isso que a minha blusa tá aqui, porque tem hora que eu coloco ela, porque não dá pra cantar. E é isso. Ao longo desses dias aí eu vou postar algumas coisinhas, algumas fotos. Eu tava falando de assédio, né? Assim, eu falo assédio quando você
se sente incomodada, tal. Aqui normalmente os caras vêm aqui, eles param e falam, nossa, você é muito bonita, não sei o quê. Então assim, às vezes me incomoda um pouco a pessoa do nada vir só pra falar alguma coisa dessa. Então assim, não chega a ser um assédio porque eu logo só dou um obrigado e já vazo. Então eles já percebem, eles se afastam, né? Mas assim, são coisas que a gente percebe, que a gente fica esperta. E aí algumas coisas, né? Algumas dicas que eu sempre dou. Primeiro, nunca falo que eu tô viajando sozinha. Eu sempre falo que tem um amigo meu perdido por aí. Sempre. Porque eu acho que isso dá um pouquinho de segurança. Às vezes eu não falo que eu sou solteira ou se eu não sou solteira. Sempre tem alguém. Sempre tem. Então, também é outra coisa. E outra coisa, dependendo do lugar, eu não falo que eu sou brasileira. E quando eu digo que eu não falo que eu sou brasileira, não é por vergonha, falar, ai, né, não quer ser brasileira. Não tem nada a ver com isso. A maioria das vezes é muito legal. Só que se eu percebo que existe uma estigmatização sexual em cima das brasileiras, eu prefiro dizer que eu sou de outro lugar. Porque isso me dá um pouco mais de segurança também. Então, normalmente, eu sou italiana, eu sou mexicana, eu sou paraguaia, eu sou de qualquer lugar. Porque eles que lutem depois para limpar a reputação deles. Mas eu não costumo dizer assim, aqui mesmo, ainda mais que eles não sabem, né? Eles não conseguem reconhecer de onde que eu sou. Então eu costumo dizer que sou isso. Na Holanda acharam que eu era ou grega ou italiana. Então assim, eu aproveito disso para poder mudar minha nacionalidade em alguns lugares aqui da Europa. Fica a dica.